Olá gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Impressão Minha, e esse vídeo é especial porque ele vai estar lá naquela playlist que se chama Impressão Minha, que é onde eu falo sobre notícias com opinião. E hoje eu quero falar sobre as manifestações de 7 de setembro no Brasil. O que isso tem a ver com a gente que mora aqui no Japão? O Japão comemora também o 7 de setembro? Será que a gente deve se importar com o que acontece no Brasil? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e conhecer, quais são as pautas e o que é o 7 de setembro depois da vinheta. A gente agora abriu um solzão aqui, não vai dar tempo de ficar mexendo aqui no meu cenário, na minha sala aqui atrás. E também aqui dá alarme, passa avião, passa carro, passa um monte de coisa. Então, desculpe, com relação ao áudio. Eu estou tentando melhorar meus equipamentos à medida que o canal cresce. Por que falar sobre o 7 de setembro, sendo que a gente mora aqui no Japão? Como que as pessoas veem esse lado político? Será que as pessoas aqui se importam com o Brasil? Eu vou dizer uma verdade para vocês. Os brasileiros no Japão se importam muito com o que acontece no Brasil. Às vezes até, muitas vezes até, eles se confundem. Porque aqui o sistema político é que tem o imperador lá e tem o primeiro-ministro, que é o primeiro-ministro que realmente governa o Japão. E no Brasil é presidenciável. E as pessoas confundem, às vezes tem pessoas que fazem tradução, tem pessoas que tentam falar sobre as notícias e acabam encarando a notícia aqui no Japão como se estivesse dentro do sistema político do Brasil. E não é bem assim. As notícias precisam ser, antes de tudo, antes de ser traduzidas, elas precisam ser interpretadas, seja qual língua for. Bem, mas o 7 de setembro, se você é novo no meu canal e também novo na idade, tem muitas crianças que nasceram aqui no Japão e que às vezes não sabem nem muito sobre a cultura do Japão e nem sobre muita cultura do Brasil. E isso gera nelas uma falta de... acaba não se importando, nem com um nem com o outro. E isso na nossa comunidade deve ser trabalhado. Elas vão se tornar adultas, elas não podem ficar no limbo nem de uma sociedade e nem de outra. Então, as datas comemorativas brasileiras, eu creio que é imprescindível que as famílias passem esses valores, para os seus filhos. Em 1822, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal para dar o seu grito de independência e por isso comemora-se o 7 de setembro. Foi quando o Brasil conseguiu sair, de ser colônia de Portugal e andar com as suas próprias pernas. Então, essa data é muito importante para o Brasil. É para sempre lembrar, todo 7 de setembro, que nós somos independentes, podemos andar com as nossas próprias pernas. Mesmo que a gente decida ficar no Brasil, ou que a gente decida sair e ainda tenha a cidadania do Brasil, a nossa responsabilidade ainda é com o nosso país natal. Por isso, que a gente tem todo esse amor pela nossa pátria, nossa pátria amada Brasil. Mas aqui no Japão vai ter essas manifestações? Gente, eu creio que não, porque aqui não vai ser feriado e aqui a gente trabalha bastante. Mas o que a gente pode fazer para estar celebrando essa data? Usa o verde e amarelo, coloca nas tuas redes sociais, vai ver o que realmente foi a história do Brasil, vários jeitos de você buscar ali e dar uma olhadinha na nossa história do Brasil. Faça uma oração pelo Brasil, pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que moram lá. Nós estamos no meio de uma pandemia, num período que as pessoas odeiam seus governantes. Então é necessário que haja um equilíbrio, porque a gente veio para cá visando muita parte econômica. E se a parte econômica não valer a pena, nenhum lugar vai valer a pena da gente morar. A gente precisa estar aqui prosperando, ou buscando isso, mas a gente também quer que os nossos compatriotas lá no Brasil tenham essa oportunidade, mesmo tendo decidido ficar lá, também de prosperar e de viver num país em segurança. Neste 7 de setembro, lá no Brasil, está marcada uma grande manifestação que eles intitulam 7 de setembro será grande,
Mas por quê? 7 de setembro não é aquela data comemorativa que a gente saía da escola para marchar na praça, tinha gente, né, criança que ia sem tomar café, desmaiava, aquela coisa toda que a gente lembra, né, da nossa infância lá. Bem, pelo que a gente está percebendo, essa movimentação que vai ter no Brasil tem algumas pautas. Não será apenas a comemoração daquele 7 de setembro que foi dado o grito da independência, mas será dado novamente um outro grito bem grande de independência para alguns setores do Brasil que parece que não estão escutando direito. Eu vou falar para vocês uma breve lista, né, do que eu vi que vai ser a pauta deste grande movimento do 7 de setembro. Eu acho que dá para resumir em uma pauta só de tudo que eu vi que é o desejo do brasileiro hoje para o Brasil. A pauta é liberdade. Liberdade de expressão, liberdade na comunicação, na informação, a liberdade de ir e vir que está sendo cerceada no Brasil. Então eu creio que a grande pauta é a liberdade. Eles colocaram também o voto auditável, que é o voto na urna eletrônica, e estão pedindo que seja impresso papelzinho para ser auditável depois. Creio que para nós aqui no Japão, a gente que vota, né, os que votam, se isso for mudado, para nós não tem grande polêmica, né? Se tiver que ser auditável, que seja. Se continuar do mesmo jeito, que seja. As pessoas irão votar da mesma forma. Façam uma busca aí para você ver como a nossa comunidade tem votado os anos que tem decorrido. E uma das coisas que eu vejo que o pessoal no Brasil não se atenta é que quem ganhar aqui para presidente ganha no Brasil. Se atentem a isso. A pauta da liberdade, até eu escutei umas expressões interessantes, né? Que fala, vamos fazer um solde no STF, que é fazer uma limpeza no STF. Eu, particularmente, nunca fui a favor de que tivessem cargos públicos vitalícios, onde a pessoa entra ali, não foi votado por ninguém, ninguém conhece aquela pessoa ali, a não ser a sua turminha, e não dá para tirar ela nunca mais. Ela pode cometer o que for que ela não sai. Os poderes estão em conflitos: o executivo, o legislativo e o judiciário. E é preciso que exista um equilíbrio nesses poderes, para poder o país ir para frente, para poder progredir, para poder ter justiça. Porque sem justiça, gente, não tem mais nada. Então é preciso que haja, né, essa liberdade. Então, gente, eu sei que muitos youtubers e influencers e mídias, né, que se intitulam mídias no Japão, muitas vezes eles não falam sobre política e não colocam o seu posicionamento político, não quer falar sobre política, mas fazendo uma política do agradar gregos e troianos por causa de likes, por causa de seguidores e também por não querer entrar em polêmicas. Muitas das pessoas, elas têm o seu estilo, às vezes de vlog, de dia a dia, de blog, e vivem aqui no Japão como se não tivesse rolando Olimpíadas, como se não tivesse política, como se não tivesse rolando pandemia, né? Como se estivesse dentro de uma bolha, um personagem, aonde nada do que está acontecendo no mundo afeta a sua vida e é passado aquele tipo de história ou de entretenimento. Não tenho nada contra esse tipo de conteúdo, muito pelo contrário, né? Dependendo nas minhas redes sociais, eu até tenho. Mas nós, como cidadãos, nós também temos a nossa parte política, a nossa parte de ideológica, a nossa parte cultural, que também deve ser expressada. Afinal, nós somos uma comunidade. Liberdade de expressão, que é como eu posso vir aqui e falar isso para vocês. Vocês podem não concordar e também falar, né? Desde que a gente entra num debate saudável, sem que haja agressão ou ofensa, mas que haja intelectualidade nisso, né? Um bom debate, que isso também faz parte da política. E a partir do momento em que há cerceando as liberdades, então até aquela pessoa que é blogueira, que é vlogueira, que é influencer, que é o youtuber, aquelas pessoas, né, que trabalham com a mídia, trabalham aqui nessa plataforma, uma hora, se eles apontarem e falar, você não quer mais, mesmo que a plataforma diga que tá tudo ok para você, ele vai lá e te tira, e te corta, e muitas vezes as pessoas já estão ali com o seu sustento, né, produzindo conteúdo e contando com o seu sustento, trabalhando dentro da plataforma. E não pode vir
algo que você nem elegeu, que você nem sabe quem é, calar, né, a sua fonte de renda, calar a sua boca, calar a sua opinião arbitrariamente. Eu percebo assim muitas matérias no Brasil que falam sobre o Japão e às vezes só fala aquelas pautas de uma certa agenda, sempre ridicularizando o Japão, e às vezes também tem pessoas que também só falam coisas ruins do Japão, sendo que o Japão também tem tantas coisas boas. O Japão é a terceira economia mundial e para estar nesse patamar com os países de dimensões continentais e poderosas que circulam, né, que rodeiam essa ilha que é pequena, de uma população extremamente envelhecida, mas que contribuiu tanto para o mundo, estar em terceiro lugar na economia não era qualquer um. Tem problemas na sociedade? É claro que tem. Qualquer país tem, minha gente. Aqui, o Japão é a maior democracia da Ásia. Então, muitas vezes é combatida, porque o japonês tem aquela mentalidade, assim, que tem um receio de vacina, pelo seu histórico, né, de mortes, que teve, né, complicações com vacina. Então, eles são muito prudentes nessa questão. Eles não fazem lockdown por causa da lei pétrea que tem aqui. Mas os políticos sempre falam, o que for preciso fazer será, mas enquanto não precisar fazer, não vai ser feito. Muitas pessoas que desejam, né, fica em casa, mora lá no fim do mundo, mora em casa, não trabalha, não sai de casa já. Então é fácil dizer, né, para um país lá, né, a pessoa que não tem casa, que precisa trabalhar, que não mora lá no fim do mundo, tem que trazer seu sustento para dentro de casa, dizer para ficar em casa, mas não vai dar um centavo para essa pessoa, né? É muito fácil estar num país capitalista, usufruindo da economia capitalista e desejar o socialismo para outra pessoa. Isso é o que os líderes, não somente alguns governantes, mas como também pessoas que usufruíram e usufruem muito do sistema capitalista, hoje desejam para a população. Porque, gente, nessa pandemia, nós somos de 7 a 8 bilhões de pessoas. Se reduzir para 4, de repente reduz para 4, quem está no poder continuará no poder. Nós só somos números para eles. Então, cercear nossa liberdade, nos oprimir ou fazer qualquer mudança de lei, para eles é fácil, porque eles estão acima dessas leis, porque eles fazem as leis. Então, uma redução da população da camada mais velha, da camada mais pobre, para quem já está no poder, não vai fazer falta. Muito pelo contrário, vai ser menos concorrência se no mundo tiver menos oportunidades de surgir mais bilionários, trilhardários ou pessoas com poder que de repente possam surgir contra algum tipo de sistema que abertamente, né, quer ser implantado até 2030, mas sobre isso eu converso outro dia. Bem, gente, em relação ao 7 de setembro no Brasil, eu creio que a grande pauta é a liberdade, não a libertinagem. A minha liberdade tem que respeitar principalmente o próximo. Nós precisamos ter uma igualdade na liberdade para que haja justiça, um equilíbrio de poderes que não está havendo hoje. Eu não vejo problema de você gostar da pessoa que você votou. Todos os outros governos, né, que teve no Brasil, não houve esse questionamento. Eu gosto do governo que eu votei lá. Nunca houve esse questionamento. E hoje há. Há muito questionamento sobre, eu votei o fulano, ele foi eleito e eu gosto dele. A impressão é que dá que você precisa odiar, né? E não é bem assim. Não precisa idolatrar, mas não precisa odiar. O que é preciso vigiar e cobrar, porque eles são nossos, primeiramente, acima de tudo, eles são os nossos empregados. Eles precisam trabalhar pra gente. E aí isso deve ser colocado assim por primeiro na pauta, né, do 7 de setembro, que eu acho que é o significado do 7 de setembro. A liberdade. Nós precisamos ter uma liberdade que seja igualitária para todos, essa liberdade que vai fazer com que a gente permaneça no Japão tranquilo, ou volte para o Brasil, ou vá para qualquer outro país, né? E que a gente consiga ser diferença, a gente consiga somar e multiplicar. E no meu 7 de setembro eu vou estar trabalhando, eu faço 3 funções,
além, né, de agora que eu também estou conseguindo um pouquinho me dedicar também aqui nessa plataforma. E o meu desejo para o Brasil é que Deus abençoe o Brasil. A minha contribuição vai ser orar e também esse vídeo. Orar para que as pessoas tenham saúde, que as pessoas consigam sair bem dessa pandemia e que haja justiça e que a liberdade de todos possa ser garantida. A liberdade, não a libertinagem. E que haja uma limpeza geral dos políticos, que haja um SOD no STF, porque realmente, gente, uma das coisas que eu posso dizer que sou contra, olha, não sou de extremismos, eu tento colocar as coisas sempre numa balança, sempre de uma forma ponderada e equilibrada. Mas uma coisa que realmente sou contra é com cargos vitalícios e excesso de poder para pessoas na qual o povo não colocou lá. Isso eu acho arbitrário, né? É preciso que o governo eleito governe para o povo que o elegeu. É preciso que o Brasil ande para frente. E se não houver essa harmonia entre os poderes, vai ser muito difícil, né? A nossa geração, a minha geração, a geração dos meus pais e a próxima geração vencer o que vem por aí. Nós temos um mundo que está, né, em pandemia, nós não sabemos como vai ficar aí daqui para frente. Está tendo golpes em cima de golpes nos países, está tendo fake news, tem muita coisa que está muito conturbada e com certeza é uma época em que a população em geral odeia os seus líderes, seja presidente, seja rei, seja ditador. A gente percebe, né, que o mundo está para estourar, a população em geral está para estourar e os líderes estão percebendo isso. Eles não querem que grandes massas se manifestem, né? E o Brasil, com isso, está indo um pouquinho na contramão. Apesar que aqui no Japão a gente sabe que toda semana tem manifestação na União Europeia, toda semana tem manifestação na Ásia, e em vários países tem manifestações gigantes, só não é muito mostrada aí na mídia brasileira. E agora é a vez do Brasil. Então que Deus abençoe vocês, obrigado por ter assistido o vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative os sininhos das notificações. E um feliz 7 de setembro. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!